Esse vídeo é para mostrar como que tudo começou, como que surgiu o Ports Trader, quais foram as minhas origens e como que hoje, depois de 8 anos no mercado, consegui ter toda a liberdade que eu sempre quis e, acima de tudo, hoje também ter a chance de ensinar várias pessoas, milhares de pessoas, na verdade, a terem também a chance de poder, pelo menos, ir em busca dessa liberdade. Meu nome é Suriel Portes, eu tenho 26 anos, sou gaúcho de Porto Alegre, gremista fanático, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. E apesar de hoje ser day trader profissional e também trabalhar como se fosse um coach para milhares de pessoas, ensinando outras pessoas a também trabalharem com a Bolsa de Valores, nem sempre foi assim. No começo, inclusive, foi muito difícil. E eu venho de uma família classe média baixa, onde a gente nunca passou fome nem nada disso, mas também nunca foi algo muito abundante, a gente nunca teve coisas sobrando em casa, sempre foi no limite das contas, no limite que a gente podia ter, porque os meus pais sempre foram empreendedores, meu pai era taxista, e aí quando meu pai se casou com minha mãe, ele acabou vendendo táxi, com o dinheiro do táxi acabou comprando terreno, né, em Porto Alegre, e que na verdade também nem era Porto Alegre, era a cidade vizinha de Porto Alegre, chamada Alvorada, mas era 100 metros de Porto Alegre. Então compramos o terreno com o dinheiro da venda do táxi e começamos a construir a casa, uma casa de madeira. E foi praticamente meu pai que construiu, junto com uma madeireira, mas foi meu pai também que ajudou muita coisa para construir essa casa. E desde então, quando os meus pais se casaram, eles sempre foram muito empreendedores, né? Começou com meu pai sendo taxista, minha mãe ela tinha uma loja de decoração e depois ela teve uma loja também de cesta decorativa e teve também um empreendimento de ligação telefônica com mensagem. E aí a pessoa ligava para ela e falava, dia 5 de maio vai ser o aniversário da minha irmã. Aí eu quero que você mande uma mensagem para ela. E aí no dia 5 de maio minha mãe ia lá, ligava para a pessoa e apertava um botão lá naqueles telefones bem tradicionais e antigos mesmo, que tem a correia e tal. E apertava um botão e começava a tocar uma mensagem de aniversário e a pessoa ficava escutando do outro lado da mensagem. Então esse era um empreendimento que a minha mãe tinha. E aí meus pais eles se casaram e começaram a ter também outros tipos de empreendimentos. Teve uma época que eles começaram a fazer MDF, aqueles porta-caneta, porta tudo, um monte de caixinha em MDF, objetos decorativos em MDF. E parte da casa era como se fosse a loja. Então a parte da frente inteira da casa era a loja e os fundos era onde a gente fazia. Eles faziam MDF, cortavam a madeira, serravam. Então tinha todo o maquinário para fazer as peças e sempre estava um barulho gigantesco, um barulho infernal, porque você já deve ter ouvido aqueles barulhos de corte de madeira, é um barulho realmente serra muito alto e por muitas vezes dava muita dor de cabeça esse tipo de barulho. Sem falar que como a loja era na parte da frente da casa, então também havia momentos onde estava dormindo, né? Sábado, dormindo cedo e tinham pessoas falando dentro da casa, que na verdade eram clientes que estavam indo lá comprar alguma coisa, né? Pessoas que estavam querendo comprar algum objeto. Só que esse empreendimento acabou, mesmo a gente tendo feito muito investimento em maquinário, máquinas para cortar, para serrar, para lixar, para fazer acabamento das peças em MDF, chegou um momento que esse empreendimento nosso não estava mais dando certo, não estava mais dando lucro, era muito trabalho para pouco resultado, né? E talvez esse seja o caso de muitas pessoas que tentam empreender, né? Às vezes acaba trabalhando mais do que como se tivesse mais do que o próprio funcionário. Quando você é o chefe, às vezes você trabalha mais do que o próprio funcionário. Então inclusive chegou uma época que era meu aniversário em maio, né? Eu faço aniversário dia 8 de maio, e meus pais já estavam se desfazendo dessa fábrica, dessa loja de MDF, querendo já parar com isso. Eles venderam todo o estoque que eles tinham. Tinha uma loja lá em Porto Alegre, agora não me recordo o nome, mas era uma loja que vendia artigos decorativos. E eles foram nessa loja e venderam todo o estoque que eles tinham de peças de MDF sobrando, porque eles queriam torrar logo e vender.
e aí venderam tudo e com o dinheiro que eles arrecadaram com aquela venda daquelas peças, eles compraram um PlayStation 2 para mim. Então tinha sido meu presente de aniversário. Então, para você ver como a gente nunca teve muita abundância, assim, sempre foi algo bem trabalhoso, apesar de a gente nunca ter passado nenhuma dificuldade. E aí com isso veio o nosso segundo empreendimento, que foi resina. Né? Os meus pais começavam a trabalhar com peças de resina, sempre nessa área decorativa, né? Vamos fazer peças decorativas. E aí começavam a fazer aquelas pecinhas pequenininhas de resina, aqueles bonequinhos e etc. Em paralelo, minha mãe também começou a mexer com biscuit, então era resina e biscuit andando em paralelo. E esse empreendimento de resina deu um pouco mais certo do que o de MDF, porque a gente conseguia vender num volume maior. E tinha uma loja muito famosa, que até hoje existe inclusive em Porto Alegre, chamada Bazar Sul. E essa era a loja principal que os meus pais vendiam esses objetos de resina, esses artigos de resina. E aí fizemos a mesma coisa, aí começamos a investir em maquinário, aí lá atrás tinha as máquinas para poder fazer as peças de resina, tinha muitas formas de borracha, e a gente comprava resina numa loja chamada Polímerum, lá em Porto Alegre. E aí, com esse empreendimento de resina, a gente basicamente funcionava assim, a gente ia numa loja loja de R$1,99, né, só anos atrás, loja de R$1,99, e essa Bazar Sul, por exemplo, e a minha mãe chegava nessa loja e começava a vasculhar a loja inteira, e procurando por objetos de resina. E aí encontrava um ou outro, e alguns que eram mais bonitinhos do que os outros, que ela sentia que deveria vender bastante, ela pegava esse objeto e chegava pro dono da loja, ou de repente pro gerente da loja e falava, pô, tá vendo essa peça aqui? A gente consegue fazer ela por um custo bem melhor. Você quer fazer um pacote com a gente? E aí vendia, fechava pacote com diversas lojas, fazia lá 100 peças, 200 peças e custando 50 centavos a peça, 40 centavos a peça, R$1 no máximo a peça. Então era assim que começou a fluir esse tipo de empreendimento. E ainda assim não era muito retorno, era melhor do que o MDF, mas também não era aquele retorno estrondoso comparado com o esforço que a gente tinha, porque o esforço sempre foi muito grande, mas o retorno não era tão grande assim. E aí nessa época era 2007, 2008, estava me formando no ensino médio, terminei a escola em 2010, e em 2010 direto a gente primeiro ficou numa batalha para vender a casa, porque sempre foi o sonho da minha mãe vir para o Rio de Janeiro, porque ela também sempre quis tentar a carreira artística, né? Ela sempre quis ser atriz. Então, sabendo que em Porto Alegre o mercado audiovisual, cinema e televisão é praticamente inexistente, então o único lugar onde a gente poderia estar era o Rio de Janeiro. Então a gente começou uma missão para vender a casa, né? E a gente vendeu a casa por um valor bacana até, só que demorou uns 3 meses para vender a casa. E a gente tinha a meta de começar o ano, né, em 2011, começar no Rio de Janeiro, até porque por questão de faculdade e porque eu tinha recém feito o ProUni, então eu estava com uma pontuação até que bacana, né, acho que eu tinha feito uns 700 pontos no ProUni, então com isso a gente também ia usar para iniciar na faculdade logo que viesse para o Rio de Janeiro. Então depois de uns longos 3 meses a gente conseguiu finalmente vender a casa e com o dinheiro da casa, da mudança, a gente veio para o Rio de Janeiro. Só que o problema é que quando a gente veio para cá, eu não sei por que cargas d'água a gente nunca planejou antes aonde que a gente ia morar e nem pesquisou lugares para poder morar. Então quando a gente chegou aqui, a gente ficou praticamente um mês sem saber onde morar, sem encontrar um apartamento para poder alugar. A família sempre foi pequena, né? Então quando a gente não conhecendo ninguém, a gente teve que se hospedar em hotel e a gente ficou em alguns hotéis da Zona Sul porque eram mais baratos, né? Os hotéis de Copacabana. Então nesses hotéis de lá a gente vinha para Barra da Tijuca, que é bem longe da Zona Sul, da Zona Oeste. A gente vinha para cá procurar apartamento e tal, e a gente ficou praticamente um mês assim nessa busca também por apartamento. E depois de passados por volta de um mês, a gente conseguiu encontrar um apartamento para a gente alugar num lugar chamado Vila do Pan, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E nesse lugar, na Vila do Pan, na verdade era um condomínio que foi feito para as Olimpíadas, né? Então os atletas moravam lá. Então tinha uma infraestrutura muito boa e tal, tinha um condomínio com academia, essas coisas que era muito luxuoso para quem tinha vindo de uma casa pequena em Porto Alegre, né? Então a gente foi morar nesse condomínio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, chamada Vila do Pan, e foi exatamente nessa mesma época, por volta de fevereiro, março, que eu consegui entrar na faculdade. E o louco é que eu estava em 7º lugar na lista de espera do ProUni para cinema, né?
e estava em 7º lugar e estava já descrente, né? Eu não achava que ia conseguir entrar. E de repente a gente recebe uma ligação da faculdade e dizendo que eu fui aceito, que eu tinha entrado e que as 6 pessoas que estavam na minha frente, elas simplesmente não quiseram entrar. E aí eu entrei em 7º lugar, entrei para a faculdade de cinema, eu com 17 anos na época, eu faço aniversário em maio. Então, tinha 17 anos, entrei para a faculdade e nessa mesma época a minha mãe começou também a trabalhar com figuração na Globo, na televisão, e também foi nesse mesmo momento que ela viu que não era aquilo que ela realmente queria fazer, que aquele sonho de querer trabalhar com televisão, ser artista, ser atriz e tal, era bem mais complicado do que ela imaginava, né? Porque hoje, quando você trabalha na Globo, você é completamente... Nossa, você é esculachado. Claro que não sei como é que tá hoje, mas naquela época, pelo menos, era bem difícil. Você trabalhava o dia inteiro, madrugada, a fundo, e ganhava, sei lá, 40, 50 reais. Então era um trabalho muito árduo também, e o retorno era pouco. Então, nessa mesma época também, o meu pai começou a trabalhar também fazendo empreendimento aqui no Rio de Janeiro. A gente comprou uma máquina de fazer adesivo. E por mais estranho que possa parecer, a gente sempre foi esse estilo mesmo, meio empreendedor, né? Saindo de MDF, mesmo saindo de táxi, né? Meu pai é taxista, minha mãe fazendo ligação, mensagem telefônica para as pessoas, e aí viemos para MDF, depois para resina, a gente veio para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar com adesivo. Era uma máquina que fazia adesivo, e esses adesivos vendia no Mercado Livre, vendia para as lojas para fazer adesivar as paredes das lojas, a parede de quarto, sabe aqueles adesivos que colam na parede? Era isso. Então, esse tipo de empreendimento também começou, e ainda começou também a dar certo, e foi justamente na época que eu comecei também a procurar por mercado financeiro, começar a estudar mais isso, porque eu simplesmente fui para o Google e pesquisei como ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Que eu também não tinha muita condição não conhecia nada no Rio, também estava estudando nessa mesma época, então a ideia era procurar alguma coisa que eu pudesse ganhar dinheiro sem sair de casa, e foi justamente quando eu encontrei o mercado financeiro, e eu encontrei ele lá nos Estados Unidos, através de um mentor meu chamado Timothy Sykes, o nome do meu primeiro mentor, e ele tem um site, tem um blog, um canal no YouTube onde ele ensinava as pessoas a operar, fazer investimentos nas ações chamadas Penny Stocks. E as ações da Penny Stocks é uma loucura. Você vê todo dia, por exemplo, inclusive até hoje, ações subindo 100%, 200%, 300% em um dia. É uma coisa de louco, porque essas ações Penny Stocks, elas são listadas abaixo de $5. Então você vê ações a $1, ações a 50 centavos de dólar. Então são ações que têm um valor, um market cap bem pequeno, mas elas têm uma oscilação gigantesca por conta da volatilidade e da especulação desse tipo de ação. Então as Penny Stocks, quando eu vi esse cara ensinando Penny Stocks, ganhar 100% num dia, ganhar 200% num dia, dobrar o teu patrimônio, eu pensei, de repente aí é alguma forma boa de eu ganhar dinheiro. Então eu comecei a focar em mercado americano, e foi lá que eu comecei a estudar no mercado norte-americano. E o começo, como normal, acho que de todo mundo, não foi tão bom. Comecei mais perdendo do que ganhando. Inclusive meus primeiros trades foram muito perdedores, justamente também porque eu não sabia mexer na plataforma. Eu entrava no trade e não sabia sair da operação. E o primeiro trade que eu fiz o trade foi um trade ruim, trade perdedor, levei um stop. E assim se seguiu por bastante tempo, até que eu comecei realmente a focar em estratégias e começar a me aprofundar em análise gráfica, em praticamente me questionar o que faz o mercado se movimentar, porque não era possível que eu seria a pessoa que revertesse o mercado, não era possível que o mercado estivesse subindo, eu comprasse e o mercado começasse a descer na hora que eu comprasse. Eu não podia ser esse cara. E então eu queria saber o que fazia o mercado se movimentar, como que o mercado se movimentava. Eu queria entender aquele mecanismo da Bolsa de Valores, e foi aí que eu comecei então a aprofundar cada vez mais esse conhecimento. Só que antes de eu realmente chegar na consistência e começar a ter sucesso, foi muitos obstáculos que eu tive que enfrentar. Inclusive no dia que eu quebrei, que foi o dia que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha na corretora, né? Foi o dia que eu estava fazendo muito trade de vingança, que é o que a gente chama quando você faz um trade para tentar recuperar a perda do seu trade anterior, aí vira uma bola de neve, você acaba perdendo sem fim. E o último trade que eu fiz, na verdade não fui eu que fiz, eu pedi para minha mãe fazer o trade. Então
com medo que eu tinha de fazer aquele último trade e ser o responsável por realmente ter quebrado. Então chegou aquele último trade, eu chamei, mãe, vem cá, olha o que você acha que vai acontecer aqui, será que eu devo comprar, será que eu devo vender? E ela falou pra mim, eu fui lá e fiz o trade e não deu certo, né? Eu acabei sendo estopado. E aí, sendo estopado, eu acabei tendo que ir trabalhar fora, porque, obviamente, como universitário, ainda mais estudante do ProUni, eu estava ali tentando ganhar dinheiro e eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha mais dinheiro para enviar para a corretora. Então, eu tive que ir trabalhar fora, procurar formas de ganhar dinheiro para poder continuar, então, o meu objetivo de trabalhar com o mercado financeiro, com investimentos. E isso sempre me atraiu, não sei porquê, porque eu sempre olhei filmes de finanças, sempre gostei também do mercado norte-americano, sempre tive atento em questões de economia, então isso talvez tenha me motivado a começar isso e não tentar de repente ser um empreendedor como os meus pais sempre foram. Mas essa veia, esse sangue de fazer por conta própria, fazer com as próprias mãos, né, como os meus pais sempre fizeram, foi o que me motivou a querer ser day trader, querer ser o responsável pelo meu sucesso, não querer depender de ninguém, não querer ter hora para trabalhar, porque no day trade a gente não tem hora, a gente trabalha a hora que quer. E foi isso que me motivou, querer também ter uma forma mais simples de poder ajudar em casa, né? Porque naquela época a gente estava, meu pai com o empreendimento lá dele de adesivo, não estava dando certo, minha mãe também meio que decepcionada, chateada e triste com as coisas de figuração, tentar ser atriz e etc. E eu estava lá ProUni na faculdade, sem muito também grana, e eu queria ter uma forma de ganhar dinheiro rápido, e foi isso que eu procurei no mercado financeiro. E aí eu quebrei e eu tive que trabalhar na Copenhague, de vendedor de chocolate. Minha carteira foi assinando como atendente, né, que basicamente era vendedor. E o que aconteceu é que eu acho que isso acontece com todo mundo que entra numa loja, em algum lugar novo, você acaba sendo o faz tudo, né? E aí eu acabei começando como vendedor, mas me botaram para ser o cara do cafezinho, o cara que limpava a loja, o cara que cuidava do estoque. Só não cheguei a cuidar do caixa, porque para caixa precisava de uma experiência e tinha sido o meu primeiro emprego real de carteira assinada, né? De vendedor de loja, de chocolate. E aí o que aconteceu foi que eu acabei sendo demitido depois de 17 dias. E eu fui demitido justamente por essa questão do seu faz tudo. Porque eu cheguei lá para ser vendedor de chocolate. E chegando lá, me acabaram botando para fazer várias funções. E eu cheguei e falei, eu fui contratada para fazer essa função e vocês estão me colocando para fazer tudo da loja. Eu sei que eu sou o cara novo e tal, mas podemos fazer aquilo pela qual posso desempenhar a função pela qual fui contratado. E em discussão com o dono da loja e tal, essa discussão foi ainda por telefone. Telefone da gerente, né? A dona da loja ligou para a gerente me passou o telefone, eu fiquei discutindo com a dona da loja. E aí chegou uma hora que a dona da loja falou bom, a gente está indo aí na loja. E eu falei, não, ok. E aí voltei a trabalhar, voltei a fazer ali a venda de chocolate, estava trabalhando servindo café também, fazendo de tudo na loja. E aí chegou o momento que eles chegaram na loja, o casal, né, os donos da loja, chegaram e subiram pro segundo andar e falaram para mim, sobe pro segundo andar. E aí quando eu fui subir pro segundo andar, eu praticamente já subi sabendo que eu seria demitido. E chegando lá, por incrível que pareça, eu cheguei, aí o dono da loja falou, desliga o teu celular, para desligar o celular, porque não sei o que passou na cabeça deles, eles achavam que eu ia gravar a conversa, sei lá, e desliga o celular e coloca dentro do teu armário aqui com a tua mochila. Aí tá, eu desliguei o celular, botei na mochila e tal, e aí começou uma discussão, e aí me deram o contrato um negócio lá para me assinar de rescisão. No momento eu fiquei nervoso, inclusive eu estava segurando o papel meio que tremendo, dei uma lida por cima e era um negócio que eu estava sendo demitido. E aí eu assinei, e isso era por volta de umas 3 horas da tarde. E aí tinha sido demitido depois de 17 dias. E aí nesse mesmo momento eu liguei para minha mãe e ela foi me buscar no shopping, e aí a gente foi para casa, fomos conversando e tal. E depois de uns dias eu fui lá para receber as contas, né? Só que por algum motivo eu sabia que na hora que eu chegasse para pegar o valor que eles deveriam me dar das contas, eu sabia que eles iam de alguma forma tentar passar a perna, tentar me dar menos do que era o certo, né?
E aí eu acabei pesquisando na internet site para fazer conta de quanto que você deve receber quando você é demitido. E aí eu encontrei um site lá que fazia toda a contabilidade para você. Você coloca lá o dia que você iniciou, o dia que você saiu da empresa, e eles te dão um cálculo de quanto que você deve receber, né? Férias adiantadas, etc., a porcentagem. E aí eu fui com o papel, né? O valor que eu deveria receber, cheguei lá e deu na certa, né? Eles queriam me dar menos do que era o certo. E aí eu falei, não, isso não é o certo, pela lei eu tenho que receber X, eles querem me dar Y, e a gente tem que resolver isso daí. E aí, naquele dia que eu fui lá para receber o valor, eles não me deram nada. Eu tive que depois voltar lá para poder pegar o dinheiro, porque eles tiveram, tá, então deixa eu ver com o meu contador, vou ver com a minha contabilidade, ver se é isso mesmo, se é certo. E no final das contas eu estava certo, eles tinham que me dar mais do que eles queriam me dar. Só que ainda assim, o que eles me deram com os 17 dias que eu trabalhei, não era o suficiente para mim voltar para o mercado. E aí eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe. E aí a minha mãe me emprestou o dinheiro e eu sabia que aquele dinheiro que estava sendo emprestado para mim era um dinheiro que ia acabar faltando de algum lugar, né? Porque a gente não estava com meu pai estava trabalhando ainda com adesivo, minha mãe naquela fase lá de estresse e ficava desmotivada com a questão da figuração da Globo, e aí eu sabia que aquele dinheiro que ela estava me dando era realmente porque ela queria que eu desse certo naquilo. Então eu juntei o dinheiro que ela me deu com o dinheiro que é da minha demissão lá da loja da Copenhagen, enviei de novo para a corretora, só que eu achei que dessa vez ia dar certo. Só que teve uma coisa que acabou me prejudicando muito, que foi eu estar trabalhando com o dinheiro dela, principalmente um dinheiro que saiu de dentro de casa. Porque se fosse só o meu dinheiro, né, se eu tivesse trabalhado 1 ou 2 meses, tivesse ganhado alguma coisa para poder voltar, seria o meu dinheiro, seria tranquilo, seria minha responsabilidade. Mas trabalhar com o dinheiro da minha mãe, que se esforçou para ter aquele dinheiro, né, e me dar, acabou colocando uma pressão muito grande. E aí, nessa pressão de ter que fazer dar certo, de não decepcionar também, não decepcionar ela, não decepcionar meu pai, eu acabei voltando. Isso, por mais que tenha me dado muita ansiedade e desespero também de não perder esse dinheiro, acabou me dando um foco também que eu não tinha antes. Porque dessa vez eu não tinha só o meu dinheiro, mas também o dinheiro dela. Então me deu um foco muito grande para mim fazer aquilo dar certo. E dali em diante eu ainda cheguei a quebrar mais uma vez, e nessa segunda vez que eu quebrei eu acabei indo trabalhar como redator, porque na época eu falava já inglês, né? Porque obviamente eu estava operando no mercado norte-americano, eu tinha que falar inglês, só que eu também falava um pouco de francês. E aí eu comecei a trabalhar como redator e tradutor de inglês e francês num site muito grande chamado Workana. Inclusive até hoje existe esse site, é um site de freela, onde você vai lá, se cadastra, coloca suas habilidades e volta e meia surge algum projeto, alguma tradução, e você vai lá e faz. E aí comecei a trabalhar como tradutor e aí então como redator eu consegui trabalhar alguns meses nessa profissão de freelancer, né, de redator, de tradutor de inglês e francês. E aí eu consegui recuperar uma grana e voltar mais uma vez para o mercado. E aí, daí em diante, foi a última vez que eu tive esse problema de quebrar e eu nunca mais quebrei. Aí levei desse retorno, foram 3 anos até eu ter feito meu primeiro milhão. E desde então tem sido uma jornada muito grande e 3 anos é um tempo suficiente para você aprender muita coisa. Óbvio que eu tive muitos altos e baixos, teve dia que eu perdi valores gigantescos, né? Inclusive teve um dia que eu perdi um valor muito alto que acabou me abalando tão forte que eu acabei ficando praticamente um mês, um pouquinho mais de um mês sem fazer trade, tão grande que tinha sido aquela perda. Então, durante desses 3 anos eu tive muitos altos e baixos até que eu cheguei no grande objetivo de finalmente virar e falar, pô, eu sou milionário porque eu trabalhei no mercado financeiro e eu conquistei tudo que eu conquistei hoje por conta do day trade. E aí passaram mais alguns anos e em 2017, se eu não me engano, ou 2016, eu já estava no auge do mercado financeiro americano, já operando extremamente alavancado, operando pesado pra caramba, fazendo trade de 10, 15, 20 mil reais em questão de minutos, e aí eu resolvi criar o meu canal no YouTube. E aí eu criei meu canal no YouTube e inclusive se você olhar o meu canal hoje no YouTube está escrito Ports Trader EUA, porque foi quando eu estava 100% operando todo dia no mercado norte-americano. O mercado norte-americano funciona 24 horas por dia, então eu fiquei muitos dias operando praticamente o dia inteiro.
E aí, quando eu criei o canal no YouTube, é engraçado porque o único objetivo desse canal era simplesmente falar o quão ruim era o mercado brasileiro. E na época, né, em 2016, 2017, o mercado brasileiro era basicamente mercado de ações, onde você via as ações Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, etc., subindo 0,5% no dia, 1% no dia. E para mim isso era uma coisa ridícula, porque eu estava no mercado norte-americano, nas penny stocks, mercado futuro norte-americano, e eu via ações subirem 100% no dia, 200% no dia, 80% no dia. E eu via aqui no Brasil a ação subindo 0,5%, 1%, eu achava que a pessoa estava literalmente perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro por operar nesse mercado. Então, inclusive meu primeiro vídeo no meu canal do YouTube é eu mostrando um trade nas ações da Twitter, as ações de uma ação do mercado norte-americano. E aí esse era o objetivo, era falar, pô, o mercado brasileiro é ruim, vem operar aqui no mercado norte-americano que você vai ganhar muito mais dinheiro. E eu comecei para tentar estimular as pessoas a realmente acreditarem nessa proposta, nessa ideia de operar no mercado norte-americano. Eu comecei a postar muito vídeo de trade ao vivo. Aí eu fazia muito trade ao vivo, fazia 10 mil reais em 5 minutos e postava no YouTube, fazia 5 mil reais em 15 minutos e postava no YouTube, fazia 3 mil reais em 3 minutos e postava no YouTube. E aí, com isso, o canal começou a crescer cada vez mais. E muitas pessoas começaram a me acompanhar todos os dias no YouTube. Muitas pessoas começaram a realmente aprender com aquilo que eu estava ensinando. E o meu objetivo nunca foi ensinar ninguém, foi simplesmente mostrar que existe uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro do que aquela que você está hoje, que seria naquele caso o mercado brasileiro. Então esse era o meu objetivo, só que muitas pessoas começaram a perguntar, pô, caraca, como é que você ganhou esse dinheiro? Me mostra como é que você faz, quero aprender também, quero ser assim, quero fazer isso, quero ganhar desse jeito. E aí, a partir daí, eu comecei a criar vídeos mais educacionais, ensinando como analisar o gráfico, como fazer estratégia, como ganhar dinheiro, etc, etc. E depois de bastante tempo, hoje o meu canal no YouTube é o maior canal de day trade do Brasil, e está crescendo cada vez mais, mais de 1.000 pessoas por dia. E a partir daí, com o crescimento do canal, o canal hoje acabou se tornando o maior canal de day trade do Brasil, com mais de 300 mil pessoas, é o número 1 do Brasil que fala especificamente de day trade. E tudo isso por conta de mais pessoas quererem aprender a serem day traders. Só que com o passar do tempo, eu acabei abrindo mais os olhos para o mercado brasileiro e principalmente para o mercado futuro brasileiro. E o mercado futuro brasileiro, na minha opinião, hoje o melhor mercado para você começar do zero. Diferente de mim que comecei nos Estados Unidos, operando penny stocks, operando em dólar, etc. Há 8 anos atrás, quando o dólar valia R$2, onde a conta era quanto que vale $1 a R$2. Então, naquela época era muito mais fácil. Hoje, com o dólar alto e também pela questão tanto burocrática e estratégica do mercado norte-americano, de valor, se você ganhar muito dinheiro lá e também poder perder muito dinheiro, é recomendado que comece se operando pelo mercado brasileiro, especificamente o ativo Domini Índice, não pelo mercado de ações, que é o clássico que todo mundo começa, investindo em ações, comprando ações para longo prazo, etc. Para day trade, o recomendado é começar com mini índice, ganhando mini índice, depois vai para o mini dólar e depois faz a migração para o mercado norte-americano. Essa seria a rota que eu seguiria se eu tivesse que recomeçar do zero hoje, se eu tivesse hoje descobrindo o mercado financeiro. E com o passar do tempo, então, o canal Ports Trader, né, acabou se tornando o maior do Brasil, e hoje você está aí assistindo um vídeo porque provavelmente ele chegou até você por conta de estar cada vez mais atingindo um grande número de pessoas. E até agora já foram mais de 12 mil pessoas que acabaram aplicando o meu método e ganham dinheiro de forma consistente no day trade, ganham dinheiro de forma realmente seguindo estratégia e um método que é um passo a passo, que você pode começar do zero com pouco dinheiro e ainda assim ganhar dinheiro. São mais de 12 mil pessoas que hoje fazem parte do Ports Trader, mas o meu começo não é isso que você vê hoje. Você vê a casa, você vê os carros, você vê a abundância, você vê tudo isso que você vê hoje. Não foi assim no começo, foi muito tempo de batalha, muito tempo de conquista, muito esforço, muito obstáculo que foi passado, que eu tive que passar.
muitas noites em claro, muitas madrugadas operando, já que o mercado fica aberto 24 horas, foi muita madrugada fazendo trade, muitas vezes que eu deixei de sair com amigos, com colegas de faculdade, deixei de ir para bar, deixei de ir para faculdade, deixei de aproveitar uma vida que hoje eu posso estar aproveitando muito mais, enquanto todos aqueles que estavam indo para bar, estavam indo para faculdade, e todos os meus colegas de cinema, né? Inclusive eu larguei a faculdade de cinema no terceiro ano, eu desisti de cinema porque eu quis focar 100% no mercado financeiro. Então, todos os meus colegas com certeza hoje estão lá trabalhando como assistente de direção na Globo, estão de repente fazendo alguma novela, estão de figurante ainda, e hoje eu estou, depois de muito tempo, muito esforço e muito sacrifício também, acabei me tornando milionário através da Bolsa de Valores. Não julgo quem fica fazendo esse tipo de coisa, cada um tem a sua vida, mas essa foi a escolha que eu fiz e sou muito feliz com ela. E se hoje você está começando do zero na Bolsa de Valores, é importante que você saiba que o jeito certo só existe um de você começar, é você começar com aquilo que realmente funciona, é você ter uma boa base de mercado, é você aplicar estratégias que realmente funcionam, é você ser consistente, é você ser disciplinado para realmente estar em busca do melhor resultado, para você não cair naquele método infalível, porque vai ter vezes que você vai perder dinheiro e isso faz parte do mercado. Uma frase que eu sempre falo é: você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Então, quando você começa no mercado, os passos mais certos de você seguir é você procurar por uma base de mercado, você procurar por estratégias, você procurar por formas de se tornar consistente, e para isso existe esse canal do YouTube. Não é à toa que é o maior canal do Brasil, e você pode aplicar cada um dos métodos que eu te ensino aqui, que com certeza você vai ganhar dinheiro. Então essa é a minha história, foi assim que eu comecei, foi assim de onde eu saí e foi assim que eu cheguei aqui, depois de muito esforço. E com certeza, se você continuar nessa linha de esforço, se dedicando também, você também vai ter a sua liberdade financeira e conseguir ganhar dinheiro através do day trade.